E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, assunto bem legal que eu vou deixar aqui para vocês, que é um top 10 de peixes saltadores, tá? Então, desde já, viram esse vídeo, já providencie uma tampa pro aquário de vocês, caso vocês tenham um desses 10 peixes que eu vou citar, tá bom? Porque são peixes saltadores, é um perigo deixar o aquário destapado para vocês evitarem perdas dentro do aquário, tá? Então, ficaram curiosos aí para saber quais são esses peixes? Fiquem aqui no vídeo e confiram, hein? Número 1, Dojo, um dos peixes aí especialistas em pular do aquário, né? E acabar partindo para outro mundo, infelizmente. Quando a gente está por perto e ele acaba saltando, beleza, a gente consegue salvar. Mas mesmo assim, é interessante que vocês coloquem uma tampa no aquário, tá, galera? Apesar de ser um peixe de fundo, é um peixe que pode saltar para fora. Então, não deem bobeira, porque é um peixe que costuma ter um hábito muito alto de ficar pulando, tá? Então já providencia aí uma tampa para evitar de perder esse peixinho aí que é muito bonitinho. Ele vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura vai de 10 graus a 26 graus. É um peixe de água fria, tá? E pode chegar aos seus 15 centímetros. E aquário que eu recomendo, no mínimo aí, tá? 72, 84 litros, eu acho que já fica de ótimo tamanho para eles. De preferência, aquários compridos, tá? Número 2, Polypterus, outro especialista em saltar de aquários, né? Apesar de ser um peixe extremamente resistente, a maioria dos aquaristas que acabam perdendo Polypterus, eu diria aí, vou chutar um dado, tá, galera? Eu diria que mais de 90% das perdas de Polypterus é por causa de que pulou fora do aquário, né? E acabou perdendo eles. Então, tapem muito bem o aquário e dependendo do Polypterus, se são aqueles Polypterus monstruosos, né? Tipo o Endlicheri, o Ornatipines, que passam aí brincando dos seus 50 centímetros, além da tampa, coloque um peso em cima, né? Ou uma tampa que fique fixada no vidro, de preferência, porque só colocando uma chapa de vidro em cima, com o tamanho que esses bichos atingem e com a força que eles possuem, eles levantam a tampa de vidro com facilidade, tá? Então coloquem aí um peso, coloquem alguma coisa fixada, né? Para evitar esse tipo de problema dentro dos seus aquários, tá? E é o mesmo caso do Dojo. Apesar de ser um peixe de fundo, é um peixe que salta demais para fora do aquário. Então se atentem quanto a isso. Vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura 24 a 28 graus. O tamanho deles relativo vai depender do tipo do Polypterus. Existem aí 13 tipos. Tem os que atingem 25 a 30 centímetros, como também tem Polypterus que podem chegar a 1 metro de comprimento. Então, vai depender, mas todos eles pulam, tá? Então, para todos eles, coloque uma tampa bem reforçada. Valeu? Número 3, Killifish Golden Panchax, outro saltador nato também. É um peixe de superfície, logo, obviamente, vão ter hábitos de saltar do aquário, é natural. Principalmente quando verem algum tipo de alimento, alguma coisa que chama a atenção deles ali pela superfície, né? Um mosquitinho, uma mosca sobrevoando pela área. Então, eles vão saltar, tá? Então, coloquem uma tampa. Não precisa ser com peso em cima, não, porque são peixes pequenos. Então, uma tampa de vidro já está de ótimo tamanho. Ou aquelas tampas de colmeia, né? De acrílico, que fica mais discreto, fica até mais bonitinho também. O Killifish Golden Panchax vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.2. Temperatura 24 a 28 graus. E podem chegar aos seus 10 centímetros. Logo, um aquário aí de 40 a 50 litros já está de ótimo tamanho para eles. Valeu? Número 4, peixe borboleta. Outro animalzinho aí de superfície que é uma especialista em saltar do aquário, então fiquem atentos quanto a essas borboletas. Querem colocar um peixe como esse dentro dos seus aquários? Coloquem tampas antes mesmo de adquiri-los. Já vem com uma tampa, já deixa ali bonitinho porque pulam muito.
e vive numa faixa de pH de 5.0 a 7.2. Temperatura 24 a 28 graus. E aquários que eu recomendo a partir de 50 litros já está de ótimo tamanho, pois são peixes que não crescem tanto, podendo chegar aos seus 5 centímetros. Valeu? Número 5, Aruanã. A maior daqui da nossa lista, né? Um verdadeiro monstro aí, um primitivo lindo demais, muito querido no aquarismo, que é uma exímia saltadora também. Então, tomem muito cuidado, assim como os polipteros, coloquem uma tampa com peso reforçado, porque existem casos aí de aruanã pulando mesmo com tampa, derrubando o vidro, causando um acidente terrível dentro de casa, além também de acabar perdendo o animal acabando partindo para outro mundo. Então, como a gente não quer que isso aconteça, reforcem o aquário de vocês, tá? É um animal que pode atingir os seus 1,20 m de comprimento, dependendo do tipo de aruanã também. Tem umas que vão a 80, o que não deixa de ser grande também. É pesada, é forte demais, então reforcem muito bem a proteção de cima, porque além de ser um animal de superfície já, se vê qualquer besteirinha ali passando, e como é uma excelente caçadora, ela vai saltar e vai pegar, pois na natureza é assim que as aruanãs caçam. Se vê alguma coisa em cima dos rios, vai saltar, e tem um salto grandioso demais, é muito alto que o bicho salta. Então, se não tiver tampa, adeus aruanã, né, pessoal? Então a gente não quer que isso aconteça. Vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.0. Temperatura 24 a 30 graus. Aquários que eu recomendo a partir de 1.000 litros, tá? É um peixe que cresce demais, então 1.000 litros eu acho que é um mínimo para um aruanã, de preferência lagos. Valeu? Número 6, peixe beta. Pois é, galera, o peixe beta também pode ser um excelente saltador. Uma pena, né? Porque geralmente a gente gosta de ficar interagindo com os betas, mas é claro que não são todos que têm esse hábito. Eles não são especialistas em saltar do aquário. Mas alguns podem tomar esse tipo de decisão imprudente e partir para outro mundo. Principalmente quando vê o dono passando, isso acontece demais. O dono passa, o beta acha que vai se alimentar e acaba pulando para fora do aquário. Então, se vocês têm um betinha como esse, que é imprudente, que vê vocês e já quer saltar do aquário para pegar comida, tapem muito bem para evitar de perder o peixinho, né? E é outro detalhe também, se vê um mosquitinho, uma mosquinha sobrevoando pelo aquário, eles vão tentar saltar para pegar. São pequenos caçadores bem vorazes, então tapem muito bem os seus aquários para evitar qualquer tipo de problema por parte do beta imprudente. Vive numa faixa de pH de 6.8 a 7.2. Temperatura 24 a 28 graus e aquários que eu recomendo a partir de 15 litros eu acho que já está de ótimo tamanho para um betinho, tá bom? Número 7, Killifish Gardneri. Outro Killifish saltador, esse daí é terrível, galera. Esse aí eu diria que vocês precisam vedar o aquário todo, porque qualquer frestinha que eles encontrarem, eles vão saltar. Eu tenho Killifish Gardneri aqui que já saltou para dentro do hang-on. Ele viu que tinha entrada para queda d'água do hang-on e foi lá para dentro. Graças a Deus, vi a tempo para ele não ser moído pelo impeller, né? Então, tomem bastante cuidado. Tem que proteger o aquário todinho para poder manter um peixe desse funcionando. Ou então, colocar o aquário não cheio, né? Ele pela metade, de forma que o Killifish não consiga saltar para fora do aquário. Mas aí vocês vão perder litragem do aquário. Não é legal. A gente quer ver um espaço legal para eles nadarem, né? Então, vedem muito bem o aquário de vocês, porque esses caras aí são terríveis, tá? Vivem numa faixa de pH de 5.0 a 7.0. Temperatura 20 a 26 graus. São peixes mais de águas frias. E podem manter um casalzinho aí, ou um pet fish, em 15 litros, que não tem problema. São peixinhos que não crescem tanto, podendo chegar aos seus 6, 7 centímetros, mais ou menos. Não passa muito disso. Número 8, cobrinha cule. Pois é, uma outra saltadora, né? Muitos aquaristas já perderam cobrinha cule porque saltaram do aquário. A gente não espera que um peixinho tão tímido que vive no fundo do aquário, geralmente escondido, pode acabar saltando, né? Então, por causa disso, muitos aquaristas acabam não sabendo que o animal pode pular para fora do aquário e partir para o outro mundo.
Então fiquem atentos também, coloque uma proteção bem legal aí no aquário. Pode ser uma telinha ou o próprio vidro também, mas coloquem alguma coisa para proteger. A cobrinha Cule vive numa faixa de pH de 4.0 a 7.0. Temperatura 24 a 30 graus. E aquários aí que eu recomendo a partir de 40 litros. Valeu? Número 9, peixe agulhinha. Outro saltador nato também. Vive na superfície, então qualquer movimento estranho que os agulhinhas perceberem, vão saltar para poder pegar. Então são pequenos caçadores, se vê mosquitinhos, moscas, qualquer tipo de movimentação vai acabar caindo do aquário e vai partir para outro mundo. E a gente não quer que isso aconteça. Os agulhinhas vivem numa faixa de pH de 7.0 a 8.0. Temperatura 24 a 28 graus. E aquários que eu recomendo a partir aí de 60 litros, tá? Número 10, peixe-espada, né? O famoso pós-cilídeo aí, que é uma das portas de entrada para o aquarista começar no hobby, que também é motivo de muitas perdas aí por causa de pulos. Muitos aquaristas iniciantes não sabem, não colocam tampas no aquário do espadinha e, conclusão, infelizmente, parte para outro mundo porque saltaram, tá? São peixes muito ativos, então tomem bastante cuidado, coloquem tampas, protejam bastante seus espadinhas para eles não cometerem esse tipo de imprudência, tá? Vivem numa faixa de pH de 7.0 a 8.0. Temperatura 20 a 28 graus. E eu recomendo aquários a partir aí de 72 litros, já que são peixes que crescem relativamente bem, podendo chegar aos seus 10 centímetros, tá? Então, esses foram os peixinhos aí que são bem prudentes, né? Mas a gente tem que respeitar porque faz parte da natureza deles. Logo, temos que protegê-los. E para isso, temos que proteger muito bem a superfície dos aquários, colocando tampas de vidro, telas, daquelas colmeias de acrílico ou de plástico, o que vocês preferirem, mas protejam muito bem seus animais, tá? Pois eles saltam, e quando saltam, geralmente é um momento que nós não estamos por perto, é sempre assim, né? Geralmente isso ocorre à noite, então quando a gente acorda, tem um peixe seco no nosso chão, infelizmente, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal e comentem abaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? Pois o feedback de vocês é muito importante. E se vocês querem ver uma segunda parte desse vídeo, comentem também, tá? Que eu trarei com todo prazer. É um assunto muito importante que a gente deve estar sempre mostrando para vocês, principalmente para a galera que está iniciando e não tem esse conhecimento ainda, tá? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima!